Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Yanduti Entrevista. Hoje vamos conversar com Marcele Souza, que é jornalista pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o ProLA-USP. Marcele tem pesquisas sobre movimentos feministas e direitos reprodutivos no Brasil, na Argentina e no México. E hoje ela vai conversar conosco sobre a questão do aborto na América Latina. Seja muito bem-vinda, Marcele. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero começar essa entrevista com a gente te conhecendo um pouquinho mais, né? Conhecendo um pouco mais das suas pesquisas, dos seus interesses e assim por diante. Você tem estudado o aborto na América Latina desde pelo menos o seu mestrado. O que te motivou a estudar essa temática? Você poderia comentar um pouco para a gente sobre as suas pesquisas do mestrado e do doutorado? Então, eu sou jornalista e estudo o aborto desde 2015, quando eu entrei no mestrado. Logo depois eu emendei com o doutorado também nessa temática, mas com perspectivas um pouco diferentes. No mestrado, o meu foco era a imprensa, então eu estudei a cobertura de 2 jornais no Brasil e 2 no Chile, sobre casos de abusos de aborto, né, a possibilidade de aborto em casos de violência sexual infantil. Então, eu fiz alguns estudos, né, eu fiz 2 estudos de caso, basicamente, um caso com muita repercussão no Chile, onde nessa época não era permitido o aborto em caso de estupro. Então, foi uma situação de uma menina de 11 anos estuprada pelo padrasto, pelo pai, se eu não me engano. E esses casos de estupro com crianças, em geral, esse recorte, né, que são casos de violência intrafamiliar, então esses casos são representativos. E no Chile, né, a situação que foi em 2011, esse caso, ele gerou muita repercussão, porque naquele momento estava sendo discutida. Esse caso ele ajudou a reverberar uma discussão no legislativo sobre aumentar as possibilidades legais, né? O Chile, nesse momento, tinha uma lei, um código penal, que de 89, uma das últimas decisões do governo Pinochet, né, o governo ditatorial de Pinochet, foi reestabelecer uma norma de 33, em que proibia o aborto em caso de estupro. Então, esse caso, ele ajudou a dar um debate para essa mudança da lei, né? Era um caso de uma menina, de uma criança estuprada que não podia fazer um aborto porque a lei não permitia. Então, a minha pesquisa, ela foi ver como que a imprensa, né, tratou esse debate, né, e foi a participação da imprensa. E no Brasil, eu peguei mais ou menos o mesmo recorte temporal, mas muito focado em um caso que aconteceu em 2009, de uma criança de 9 anos, também estuprada, com estupro intrafamiliar, que ela engravidou de gêmeos em Pernambuco. E ela conseguiu fazer o aborto, mas gerou uma grande repercussão, e aí não no legislativo necessariamente, mas no executivo. Então o ministro da Saúde, o presidente da República, que na época era o presidente Lula, mas principalmente a igreja, né? A igreja teve muito papel nessa cobertura da imprensa. Então eu fiz essa comparação entre os 2 países, como que esse caso, no Brasil era permitido o aborto, mas como nesse caso eram tratados esses 2 casos, né? 2 casos muito parecidos de violência sexual intrafamiliar, então crianças que ficaram grávidas de uma violência, com legislações diferentes entre os 2 países, mas como que no Chile
A imprensa foi muito palco, né, de discussão de uma revogação da lei. E aí, claro, dando voz a alguns políticos super conservadores e com aspas e comentários terríveis, mas também, em alguns casos, essa situação muito concreta, ela ajudou a levantar um debate um pouco mais consolidado, um pouco mais complexo sobre uma revisão na lei. Essa lei só foi alterada em 2017. Então, só a partir de 2017, o Chile permitiu o aborto em caso de estupro. E no Brasil, onde desde 1940 o aborto por estupro já é permitido, foi uma situação contrária, assim, não havia o que se questionar da lei, porque ela já existia, já estava em vigor, né? A criança estava sendo atendida num serviço de aborto legal. Mas como o bispo, na época, ele se levantou contra essa possibilidade legal e disse que ia excomungar o pai da criança, que não ia excomungar o pai da criança, mas ia excomungar a mãe e os médicos, né? Então, veja, para ele um aborto, o estupro, o aborto era um crime maior do que um estupro de uma criança. Então, ocupou muito espaço na imprensa a voz da igreja, né? Num contexto de legalidade. Então, foi um pouco isso que eu fiz no meu mestrado, foi analisar essas duas coisas. E aí, em 2017, assim, como eu já tinha esse olhar da América Latina, né, eu já queria falar sobre o tema na América Latina, eu resolvi ir para o doutorado, ainda discutindo o aborto, e aí respondendo um pouco da sua pergunta, né, eu me interessei pelo tema porque eu acho que para a gente discutir desigualdade de gênero, para mim, é um tema essencial discutir direito, né, a uma reprodução ou não reprodução legal, segura, informada, né? Então, para mim, não há possibilidade de combate à desigualdade de gênero se você não pode decidir o básico, que é se você quer ter um filho ou não, né? E ter todas as ferramentas e informação necessária para fazê-lo de forma gratuita e segura, né? E aí isso serve para parto e serve para aborto. Então, por isso que eu escolhi seguir nesse tema, assim. E a América Latina é a região do mundo, assim, segundo dados oficiais, né? Mas é a região do mundo com maior, onde mais pessoas, mulheres e pessoas com capacidade de gestar, vivem em contexto de legalidade. Então, a porcentagem de abortos inseguros na América Latina é muito alta em relação a outros países, e isso se dá especialmente porque a gente tem leis muito restritivas aqui. E isso tem mudado nos últimos anos, e a gente vai falar isso, acho que daqui a pouco. Pois bem, então eu fui para o doutorado para discutir não mais imprensa, como era meu foco inicial, mas o movimento social, né, o movimento feminista. E aí, no meu doutorado, eu investigo grupos feministas na América Latina, mas com foco especial no México e na Argentina, onde esses coletivos têm mais visibilidade, são grupos feministas que acompanham mulheres a realizar um aborto seguro. Então, elas dão informações sobre como realizar o aborto seguro, mesmo em contexto de criminalização. Então, a minha pesquisa é anterior à legalização do aborto na Argentina. E aí é isso, assim, eu resolvi estudar como, nesse contexto tão difícil da América Latina, o movimento social tem criado, né, formas de resistência para produzir um espaço
um espaço simbólico, mas muitas vezes físico mesmo, onde é possível, mesmo no contexto de criminalização, fazer um aborto seguro, né? E um aborto acompanhado, um aborto feminista. Esses são alguns dos conceitos que eu discuto na minha tese, né? Essa ideia de um aborto, ele não precisa ter culpa, não precisa ter medo, não precisa ser inseguro, mesmo que em contextos de criminalização. Então, claro que o sistema de saúde que ofereça, que forneça, né, medicamentos, acompanhamento, cuidado, ele é um sistema, ele é essencial. Mas o que eu estou discutindo é, ok, em contextos onde a gente não tem isso, como que a gente pode, como que as mulheres, né, estão criando ferramentas de resistência para levar informação, para levar cuidado, para levar companheirismo e fazer isso entre mulheres, né? Como que entre mulheres a gente cria esse espaço da descriminalização social, né? Da legitimidade do aborto, apesar da ilegalidade. Você está ouvindo mais um Nhanduti Entrevista. A partir do que você comentou, agora eu queria ir mais para uma pergunta conjuntural. Nas primeiras semanas de março de 2022, duas notícias sobre o aborto na América Latina repercutiram bastante. A primeira notícia saiu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tratava da recente aprovação de uma lei para a, abro aspas, proteção da vida e da família, fecho aspas, na Guatemala, que basicamente consistia em elevar as penas do aborto. Devido à reação social negativa, dias após a aprovação, o Congresso aprovou o arquivamento da lei e o presidente da Guatemala declarou ter advertido que vetaria a normativa. A segunda notícia, mais recente, saiu no dia 16 de março e mencionava a aprovação do artigo sobre direitos sexuais e reprodutivos que constará na nova Constituição chilena. Como o próprio texto indica, o artigo assegura a todas as mulheres as condições para a gravidez, interrupção voluntária, parto e maternidade. Estas duas notícias revelam as percepções e o tratamento contrastantes dos governos dos países latino-americanos acerca do aborto. A gente sabe que a América Latina é composta por mais de 30 países, mas de maneira geral, como está a questão do aborto em alguns dos países da nossa região? Então, um contexto de criminalização da América Latina, de insegurança do aborto na América Latina. Então, a gente tem três perfis diferentes, né? A gente tem países onde o aborto é legalizado, como o Uruguai, agora, muito recente, a Argentina, Cidade do México, por exemplo. A gente tem países onde existem algumas possibilidades legais, como Chile, Brasil. E a gente tem países super proibitivos, né? Como El Salvador, Honduras, Guatemala, onde essas pessoas podem ser condenadas a até 30 anos de cadeia por realizar um aborto, ou inclusive por ter um aborto espontâneo e isso ser interpretado como uma tentativa de aborto. Nesse contexto, então, a gente tem índices de mortalidade altos em relação a outras regiões do mundo. E esse cenário, então, ele na América Latina, ele tem mudado nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu entendo que é um pouco anterior, então, desde 2010, mais ou menos, a gente tem pequenas decisões, pequenas não grandes decisões, né? Legalização no Uruguai, a anencefalia fetal no Brasil, o caso da Colômbia também, de 2012, aborto em caso de risco à saúde da mulher. Então, a gente tem alguns passos que foram sendo dados desde 2010, mais ou menos, e então, recentemente, com decisões mais robustas, vamos dizer assim, de países como Chile, Argentina, o México também tem sido
é um espaço bem importante de debate, apesar de ter características um pouco diferentes. Então, é isso, assim. E é onde a América Latina é o espaço onde, nos últimos anos também, nos últimos 10 anos, a gente vê uma articulação do movimento feminista muito forte, em resposta às múltiplas violências de gênero, não só o não acesso ao aborto seguro, mas feminicídio, violência de gênero, assédio. A gente tem uma articulação do movimento feminista muito grande, a gente tem a criação, que é o que eu estudo na minha tese, de coletivas feministas de acompanhamento de aborto. Então, mesmo em contexto de criminalização, o movimento feminista respondendo e dando um caminho, né, e dando uma alternativa e reagindo ao Estado e pressionando o Estado por políticas. Então é isso, a América Latina é esse burburinho, é esse fervor, né, que eu acho que não vai parar por aqui, ainda tem um caminho e possibilidades muito grandes, porque a gente ainda tem um contexto de criminalização muito grande, né, leia-se o Brasil, o maior país da região, que a gente tem, na verdade, tentativas de retrocesso da lei. Então, acho que a luta continua, sabe? Acho que essa que é a ideia. Você está ouvindo mais um Nhanduti Entrevista. Antes de falar das mudanças que você comentou, ou mesmo das lutas que você mencionou agora no final, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os impactos ou os efeitos econômicos e sociais da criminalização. Você tem publicação científica sobre isso, você se debruçou ao longo do seu mestrado e doutorado, então você poderia comentar um pouquinho a partir desses casos que você teve mais contato? Diante do que eu falei, como que a gente está nesse contexto da América Latina, né, na região? A gente tem, então, um cenário na América Latina, a gente tinha nos últimos anos, né, a região do mundo com maior índice de abortos inseguros, onde 95% das pessoas, das mulheres e pessoas com capacidade de gestar, viviam em situação, em lugares onde o aborto era criminalizado, e isso está diretamente relacionado à insegurança, né? E qual que é o impacto disso? O impacto você tem, num contexto de criminalização e de insegurança, você tem vários impactos. Você tem um impacto na saúde pública, então essas pessoas elas não deixam de abortar, elas vão continuar abortando, só que elas vão fazer de forma insegura. O que isso causa para o sistema de saúde? Essas pessoas vão parar no sistema de saúde, né? O Brasil, por exemplo, gasta muito dinheiro com curetagem pós-aborto, né? Por quê? Porque esses abortos são realizados e eles não são completos. Isso tem a ver com a ilegalidade, com a falta de informação de como usar um medicamento para realizar de forma completa e segura, né? Então, você tem uma sobrecarga do sistema de saúde com processos de curetagem, mas também com internação, com retirada de útero em casos mais graves, né? E o aborto, é importante dizer que o aborto ele é um procedimento, em geral, ele é um procedimento barato. Por quê? Como que é feito nos países onde é legalizado, e aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil não, desculpa, mas nos países onde é legalizado, como Uruguai, por exemplo, você faz um ultrassom, recebe toda a informação e recebe o medicamento. Você pode fazer esse aborto em casa, especialmente até 12 semanas. Então, ele é um procedimento que você pode ser realizado em casa, você não precisa de internação. Isso custa muito menos para o Estado do que um processo, uma cirurgia de retirada de um útero, né? Ou um tratamento de uma infecção generalizada, onde muitas vezes acontece. Então, esse, por exemplo, é um impacto para o sistema de saúde. Mas você também tem que pensar que essas mulheres e essas pessoas, elas têm família, né? Então, assim, se elas
não podem realizar um aborto acompanhado, se elas têm que fazê-lo na clandestinidade, se elas estão fazendo em segurança, elas podem morrer, elas podem ficar incapacitadas para o trabalho, elas podem ficar incapacitadas para cuidar, né, dos seus entes queridos e dos outros filhos, porque muitas das mulheres que realizam o aborto já têm um filho, elas já sabem, né, qual que é o peso, né, e qual que é a responsabilidade de ter uma criança e do cuidado de uma criança. Então, esse é né, então essas pessoas elas não podem trabalhar, né, elas ficam incapacitadas, pode acontecer delas ficarem incapacitadas para o trabalho. Você tem impactos muito grandes quando você não legaliza o aborto em caso de estupro. Então, adolescentes, crianças e adolescentes que não têm acesso, elas sofrem muito mais com esses reflexos, né, de infecções e é muito mais perigoso para as crianças e adolescentes. Então você corre risco de perder uma geração, né, por, por não dar acesso a um aborto seguro e cuidado, né, acompanhado. E as consequências da gestação na adolescência, né, uma gestação indesejada, especialmente em um contexto de violência, ela também gera muitos impactos, né? Se você tem, e aí existem vários estudos também mostrando o quanto, né, você gestar na adolescência, você faz com que essas meninas elas não consigam estudar, ter um emprego, né? E isso tem reflexos para as outras gerações. Então, uma mãe que não estudou, ela consegue acompanhar menos o filho. Ela não consegue, né, estudar. Fica muito mais difícil estudar depois de ter um filho. E ela não consegue acompanhar o filho na educação de forma próxima, porque ela não tem repertório para isso. Então, a gente tem os estudos que mostram que quando, por exemplo, uma mãe tem ensino superior, isso muda todas as gerações seguintes, porque é muito difícil que as gerações seguintes não tenham ensino superior também. E a gente sabe o quanto no Brasil, especialmente, e nos países desiguais da América Latina, ter um ensino superior significa diferença de renda, né? Bom, então eu falei alguns dos impactos, né? A gente tem sem contar ainda o impacto no sistema judiciário e penal, né? Então você perde tempo de todo o sistema jurídico buscando, investigando e tentando penalizar pessoas que realizam aborto. Você tem um impacto no sistema penal, né? Assim, essas pessoas são encarceradas. Então, é dinheiro que está indo embora, né? Por uma questão que deveria ser de saúde muito mais do que uma questão penal e jurídica. É isso, você sobrecarrega outros espaços, outras instituições, outros entes federativos, sendo que isso poderia ser concentrado numa atenção primária à saúde, né? A gente não está falando de um procedimento de alta complexidade, né? Eles são muito poucos os casos que necessitam de cuidados de alta complexidade de internação. A gente está falando de um cuidado primário, de atenção primária. Há alguns anos, ocorreu um caso na Argentina que alarmou a comunidade internacional por se tratar de uma criança que havia sofrido violência sexual e que depois foi novamente, entre aspas, violentada pelo judiciário argentino, que só autorizou a realização do aborto quando a criança já se encontrava no sexto mês de gravidez. Ao mesmo tempo, na Colômbia, foi iniciativa do judiciário ampliar o período em que o aborto é legalmente permitido no país. Como você vê a questão da atuação do judiciário na América Latina no que diz respeito à implementação do direito ao aborto seguro?
essa discussão sobre o judiciário é uma discussão super importante. A gente tem, então, basicamente duas vias importantes de legalização do aborto, né? Que é a discussão, basicamente, pelo legislativo, caso da Argentina, do Uruguai, do Chile, que em 2007 legalizou em caso de estupro, por exemplo, inviabilidade fetal, no México, em alguns estados do México. Mas você tem a via do judiciário, e aí um caso emblemático é o dos Estados Unidos, de 73. E no Brasil, você também tem esse caminho, né? O caminho do legislativo é um caminho onde exige mais debate social, né? Porque o legislativo ele é esse espaço de discussão democrática, né? Não que o judiciário não seja, mas o legislativo ele envolve um debate na sociedade muito maior. E por isso mesmo, ele só acontece onde existe de fato uma abertura na sociedade e uma abertura no legislativo para a discussão desse tema. O que, por exemplo, a gente não tem no Brasil, né? Nem agora, nem nas últimas décadas, eu diria assim. Por isso, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma ação, a DPF 442, que está tramitando no STF, que tenta legalizar, que na verdade pauta a inconstitucionalidade do Código Penal, quando se trata do aborto no Brasil, e que diz não pode ser crime quando isso for realizado, quando o aborto for realizado até a 12ª semana de gestação. Então, a via do judiciário é essa via que tenta ser um contraponto e uma alternativa quando o judiciário se mostra mais aberto à análise e discussão desse tema, né? Que é o caso do Brasil agora. E era o caso, por exemplo, do Brasil em 2012, quando foi legalizado o aborto no caso de anencefalia fetal. Também em 2012, a gente tem um caso emblemático. E aí, pensando em América Latina, como todas essas coisas estão conectadas, né? Em 2012, a gente teve um caso, um julgamento da Suprema Corte da Colômbia, também descriminalizando o aborto em caso de saúde da mulher, de risco à saúde. Veja, isso é um passo super importante, parece muito sensível, mas é muito importante. Quando a Suprema Corte da Colômbia, ela decide que o aborto, em caso de risco à saúde da mulher, ele também pode ser realizado. Então, desde 2012, cria-se na Colômbia, já existia então, uma rede pública e privada de aborto legal, onde se eu alegasse que eu estava em um sofrimento mental muito grande por causa da gestação, eu podia já realizar um aborto. Eu não estou falando do caso do Brasil, onde eu tenho que provar que eu vou morrer, que é risco de vida, que eu vou morrer se eu não fizer um aborto. Então, veja, essa decisão da Colômbia, ela é super importante, mas ela acontece em um judiciário que já havia tido uma decisão progressista 10 anos antes, muito importante. E muito importante para o judiciário de toda a América Latina. Essa decisão de 2012, ela já era usada em tribunais pela América Latina, ela é um dos argumentos da DPF 442, que está no STF no Brasil, né? Então, o judiciário, então, é esse espaço, esse contraponto, e um caminho a uma decisão onde você tem uma possibilidade, né? Uma Suprema Corte mais aberta a essa decisão. A gente tem o caso, por exemplo, do Equador, onde recentemente o legislativo votou a possibilidade de aborto em caso de estupro e o legislativo disse não, negou a possibilidade de aborto em caso de estupro. O ano passado, o judiciário discutiu o tema
e obrigou o legislativo a legislar, autorizando o aborto em caso de estupro. Então, veja, a gente tem esses contrapontos, né? Onde há possibilidade, onde você tem um Congresso mais disposto a discutir o tema, talvez o caminho seja o Congresso. Onde não, o Judiciário pode ser esse contraponto. Mas isso, claro, depende de contextos históricos, políticos muito específicos, né? Você está ouvindo mais um Nhanduti Entrevista. Para finalizar, eu gostaria de retomar a questão das lutas sociais. Nos últimos anos, especialmente a partir de 2018, a gente tem acompanhado a descriminalização do aborto, ainda que em graus variados em alguns países da região, como na Argentina, no México, na Colômbia e no Chile. Tais descriminalizações, elas são frutos das reivindicações históricas da sociedade, especialmente dos diversos coletivos feministas, e têm sido denominados por alguns analistas como, entre aspas, maré verde. Você acredita que esta maré, entre aspas, poderá alcançar outros países em um curto ou médio prazo? Então, o contexto do surgimento da Maré Verde na Argentina é um contexto muito importante, né? Que tem aspectos culturais, sociais, políticos, econômicos muito importantes. Então, vamos lá. Importante dizer que a Maré Verde ela é antecedida pelo movimento Ni Una Menos, né? Que estava discutindo assédio, violência, feminicídio na Argentina. E o movimento Ni Una Menos, ele consegue uma articulação nacional, e nacional, intergeracional, de diversos espaços políticos, então sindicatos, escolas, partidos políticos. Houve uma mobilização de mulheres nacional que ultrapassou várias classes, então, né, acadêmicas, trabalhadoras, estudantes. Então, a gente teve uma união de forças e uma mobilização muito grande durante o Ni Una Menos, né, que foi mobilizado por 2 casos muito graves de feminicídio no país. Então, depois do Ni Una Menos, que teve atos em 2016 e 2017, se não me engano, as mulheres ali na Argentina começam a discutir os próximos passos. E elas se aproveitam desse momento de articulação para pautar outras demandas. E uma delas, que já era um movimento, que já era uma pauta antiga do movimento feminista, era a legalização do aborto, né? Havia uma promessa, desde a redemocratização na década de 80, dos partidos políticos, de que não, na redemocratização a gente vai discutir isso, passou a redemocratização e nada. Nunca houve uma abertura política, né, vindo do executivo, uma abertura do executivo e do legislativo para discutir esse tema pelo legislativo. Então, as mulheres começam a se articular. É importante dizer que na Argentina existe o Encontro Nacional de Mulheres, que ele é realizado desde a década de 80, anualmente. É um movimento super importante. Então, é ali onde as mulheres pautam uma articulação. E aí, né, o Ni Una Menos reforça essa articulação nacional do Encontro Nacional de Mulheres. E já havia sido criado em 2006. Peço desculpa porque eu estou indo e voltando no tempo, mas em 2005 já havia sido criado no Encontro de Rosário a campanha nacional pela legalização do aborto, que já era esse movimento de vários coletivos,
de vários setores da sociedade, já cresceu ali para isso. Em 2006, elas pautam o primeiro projeto de legalização do aborto, que é ignorado solenemente pelo Congresso. Então, assim, quando em 2016, 2017, o Una Menos reforça essa articulação nacional, a pauta do aborto ela já estava dentro do movimento feminista, né? Já havia projetos, praticamente todo ano, a campanha nacional protocolava um projeto que não era votado. Então foram 8, se eu não me engano, 8 projetos, de 2006 até 2018, ou 2020. Então, enfim, até a legalização foram 8 projetos não votados pelo Congresso. Então, essa pauta já estava ali iminente no movimento feminista. Em 2018, você tem uma crise econômica forte e o Macri, que é conservador, decide não discutir, não se opor a essa votação, porque ele entendeu que ia ser girar o debate. Ele disse que ele não vai opinar, que ele vai deixar o Congresso falar. Então, para o movimento feminista isso é muito importante. Ele vê como uma possibilidade de mudança do foco em um contexto de crise econômica muito forte. E há uma mobilização muito grande desse movimento de mulheres por discutir o tema nas escolas, nos espaços comunitários. Então, isso cria o que eu chamo na minha tese de um movimento pela descriminalização social, que é discutir mais abertamente, tirar do armário, tentar desconstruir esse locus da culpa, da dor, do pecado, né, do criminoso, e tentar discutir o aborto como uma prática que faz parte do cotidiano de muitas mulheres, né? Faz parte da vida reprodutiva de muitas pessoas. Então, o movimento feminista tem essa chave, e aí umas atrizes muito importantes nesse movimento são uma rede que eu estudo na minha tese, que são as socorristas em rede. As socorristas, elas são uma articulação que surgiu em 2012, é uma articulação nacional de grupos feministas de acompanhamento de aborto. Então, era criminalizado, e o que elas fazem ok, não é crime dar informação. Então, elas ensinam como usar a medicação. Elas falam quais são os contextos de risco, como minimizar os danos, como fazer um aborto seguro com medicamentos. E usando os padrões, isso não sai da cabeça delas. Elas usam os padrões da Organização Mundial da Saúde. E várias pesquisas científicas que dizem que o aborto com medicamentos, desde que seguido o protocolo correto, ele pode ser feito em casa, de forma segura. E ele pode ser completo, eu não preciso nem fazer uma curetagem depois. Elas, então, se apropriam dessa informação científica validada, né, internacionalmente. Elas não são as primeiras a fazer isso na América Latina, mas elas são a rede que faz isso com maior visibilidade, e desde o começo elas são visíveis, elas falam, eu acompanho abortos, nós acompanhamos abortos, nós acompanhamos abortos feministas. E aí, quando elas fazem isso, elas ajudam numa micropolítica a desconstruir. Então, a gente tem um movimento nacional, visível, etc. E as socorristas são parte da campanha nacional pela legalização do aborto, mas também tem esse movimento cotidiano de acompanhamento de abortos que ajuda nessa descriminalização social do aborto. Então, eu estou fazendo esse contexto, né, antes de ir para outros países, porque eu acho super importante falar do quão forte foi o surgimento da Maré Verde na Argentina, mas quais foram os elementos políticos e sociais que permitiram com que ele surgisse, né?
E aí, então, esse contexto, ele é super importante. Então, com todos esses elementos, elas conseguem um ganho muito forte, que é ser aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado ainda era muito conservador, então, né, apesar da grande mobilização nas ruas, não passou. Só que como elas disseram, assim, tem uma jornalista feminista que escreveu no dia seguinte à votação no Senado, em 2018, que diz: "No fue ayer, será amanhã". Então, para elas era isso, assim. A mobilização já tinha acontecido, né? A discussão de forma complexa e aprofundada já tinha acontecido. Isso é um mérito muito grande do movimento feminista, aliado com partidos políticos, movimentos sociais, associação de categorias médicas. Então, foram criados vários coletivos médicos, enfermeiros, de professores, psicólogos, atuando e fortalecendo os argumentos em diferentes esferas da sociedade pela legalização. E aí já havia naquele contexto de 2018 um contexto social de aprovação, sabe? De descriminalização social da prática. Já estava dado, né? O Código Penal, na verdade, não condizia com o que a sociedade tinha mudado. Então, no contexto da Argentina, quando emerge um presidente que desde a campanha política já defende esse tema como uma bandeira, e aí é importante muito dizer que o Alberto Fernandes também só pôde ir às ruas e durante uma campanha política se dizer a favor do aborto, porque havia um contexto de descriminalização social, né, impulsionado pelo movimento feminista. Então esse movimento ele se retroalimenta. A gente tem, né, um movimento que surgiu e que impulsionou esse debate, um presidente, um candidato a presidente que diz que apoia o tema. Isso não tinha acontecido até então. Isso é impensável, por exemplo, no Brasil. Mas porque existia um contexto cultural e social que permitia ele sair às ruas e falar isso. E aí, quando ele chega, ele pauta esse tema. Demora um pouco por conta da pandemia, né? Então, esse debate ele atrasa um pouco, até que, enfim, o aborto é legalizado na Argentina. Com um pouco de atraso, né? Algum tempo de atraso, mas ele acontece. Mas é importante dizer sobre, né? E aí, então, o que aconteceu? A gente tem duas possibilidades, dois movimentos que a gente vê que estão acontecendo na América Latina depois da legalização do aborto, depois do início da Maré Verde, né? Então, antecede o 2018, né? Antecede a primeira votação na Argentina. A votação no Legislativo do Chile, que foi muito impulsionado pela Michelle Bachelet, que propôs um projeto de legalização do aborto em caso de inviabilidade fetal, risco à vida e estupro, que é do fim de 2017. E depois disso, a gente tem uma série de mobilizações, assim, né? No Brasil, a DPF 442 também foi discutida, a audiência pública da DPF no Supremo foi no mesmo momento onde estava sendo discutido no Congresso da Argentina. E isso tudo, né, os movimentos se retroalimentam, porque o movimento social na América Latina ele está super conectado, porque os nossos problemas são muito semelhantes, né, na verdade. E desde então a gente tem essa decisão, a gente tem uma decisão favorável em caso de estupro apenas, mas no Equador esse tema tem voltado nos últimos anos, e até que enfim agora, nesse ano, conseguiram a legalização do aborto em caso de estupro.
É um contexto super conservador, mas enfim, né, conseguiram. A gente tem essa decisão histórica também da Colômbia, vários casos de legalização do aborto no México, onde as legislações são estaduais. Então, a gente tem Oaxaca, em 2019, Veracruz, Hidalgo, não me lembro agora todos, Barra Califórnia, eu acho. Então, a gente tem ali uma série de mobilizações também. Veja, em contextos onde o Congresso local é favorável, o movimento feminista vai lá e tenta pautar, aproveitando a Maré Verde. Eu acho que a Maré Verde, então, ela trouxe essa capacidade de mobilização e de sensibilização da sociedade e de articulação e fortalecimento das demandas do movimento feminista em vários países da América Latina, né? É isso que a gente não está sozinha, não somos as loucas aqui no Brasil, né? Existe uma articulação internacional para discutir esse tema e os argumentos com argumentos muito sólidos. Então, se por um lado a gente tem, né, esse movimento muito importante internacional de fortalecimento da demanda, por outro lado, a gente também vê uma reação do movimento conservador, que também é articulado internacionalmente, de reação. Então, a gente tem algumas ações ali, né, na Guatemala, por exemplo, da América Central, em especial, onde as leis são muito restritivas e as penas são altas para quem comete um aborto, você tem uma reação forte. E eu vejo também, por exemplo, no Brasil, acho que a gente precisa ter muito cuidado e estudar isso, porque o movimento conservador já está no poder, ele vem crescendo, na verdade, né, nas últimas décadas. E esse movimento da Maré Verde, eu vejo, resulta num recrudescimento das investigações, da perseguição do movimento feminista e desse debate também, assim, né? Há uma perseguição ao movimento social, né? Ao movimento de esquerda no Brasil. Então, também a resposta conservadora, ela é proporcional na América Latina, né? Não sei se proporcional, mas ela também é muito grande e articulada. Eu acho que um bom exemplo para a gente ficar de olho, se atentar a isso, é que em 73, quando foi legalizado o aborto nos Estados Unidos, houve um movimento conservador muito grande em toda a América Latina, apoiado pelo Vaticano, e a criação de campanhas pela vida, e aí uma falácia, porque é a vida de quem, né, que se defende, em toda a América Latina, em grupos de oração, em grupos de, entre aspas, acolhimento de mulheres, que foram se renovando a cada reação feminista, né? A cada pequeno avanço feminista. Então, eles estão super articulados. Acho importante chamar a atenção que eles usam um vocabulário muito parecido com o nosso, né? Então, na minha pesquisa no México, por exemplo, eu vi como eles usam, enquanto o movimento feminista está usando, a gente te acompanha na sua decisão de abortar, né, um aborto acompanhado, etc. Também esse vocabulário é usado pelo movimento conservador. E eu acho que é um momento de felicidade, então, que a gente tem agora, né? Mas também um movimento de atenção, que eu acho que é bem importante, assim, sabe? A reação tende a ser grande também. Outro exemplo importante em 2007 foi legalizado o aborto na Cidade do México, via legislativo e depois confirmado pelo Supremo. E o que houve foi uma reação em cadeia de vários estados, de congressos locais em vários estados do México, para colocar nas constituições estaduais a possibilidade, a defesa da vida desde a concepção, né? Então,
é preciso ficar atento, porque eles têm força, têm dinheiro, têm apoio, têm articulação para reagir também muito forte, assim. Não sou pessimista, né? Eu sou super otimista. Acho que a gente está num momento super importante, histórico do movimento feminista. E a América Latina mostrando para o mundo que é pelos movimentos sociais que a gente consegue isso. Acho que é uma resposta super importante, um recado super importante. Mas é importante dizer que a gente tem que estar preparada, né? E eu temo pelo Brasil, porque é um lugar onde o movimento conservador já tem espaço. Então, em geral, eles migram, sabe? Eles migram dos países onde está legalizado, eles se articulam no G+, para que, entre aspas, isso não aconteça em outros lugares. Você ouviu o Inhanduti Entrevista com Marcele Souza e Maíra Coan-Lago. Para ficar por dentro de outros Inhandutis entrevistas ou mesmo da nossa programação, acesse o nosso site www.inhanduti.com.br ou nos siga no Instagram, @Inhanduti. Muito obrigado e até a próxima.